Professor, obrigado mais uma vez por gentilmente nos atender. Tudo certo? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos amigos da Band. É um prazer muito grande estar falando com vocês e passar as novidades que acontecem aqui no Brasil. Pois é, professor, é uma temporada muito atípica, né? E você assume num período antes da parada, e aí a gente tem um longo período dessa parada, o retorno agora do futebol. Mas eu quero saber como é que foi esse período, porque ele é algo muito atípico na vida de todos nós, seja imprensa, seja treinadores. Como é que foi esse período para você de querer estar no campo, mas saber que não pode, tem que cuidar outras situações, e agora retornando já com um número de jogos já grande, mas como é que foi esse período para voltar ao futebol para você aproveitar assim para conhecer até mais o elenco antes de retornarem às atividades e ter os resultados que a gente tem acompanhado agora? Ótima pergunta. Embora tenha fechado o contrato com o Brasil no final de março, logo na sequência entrou aquele mês de férias, que foi abril, e nós começamos vamos dizer, uma intertemporada por videoconferência no dia 1º de maio. Então foram trabalhos físicos, a gente se reunia todos os dias à tarde e aos sábados pela manhã, onde eu fazia algumas palestras táticas, mostrando o modelo de jogo que eu gosto de trabalhar. Então foi um período bastante produtivo, onde nós otimizamos várias situações, a gente conseguiu, principalmente na parte muscular, dar um lastro para os atletas, e logo que nós nos apresentamos, tivemos um espaço muito curto de preparação, logo na sequência o Campeonato Gaúcho começou, e depois também na sequência jogos de Copa do Brasil e os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, onde no primeiro momento eu priorizei o grupo que estava aqui e depois, detectando algumas carências, nós trouxemos atletas dentro do perfil que eu gosto de trabalhar, dentro do modelo de jogo, e onde foi que a equipe começou a ter uma crescente, e agora é continuar trabalhando para que a gente possa conseguir os objetivos do clube. E nos últimos 3 jogos são vitórias muito importantes, né? Uma contra o Cruzeiro, contra o Náutico, o empate com o Guarani, depois de uma sequência que não era tão boa, professor. E nesse período, como você falou, de priorizar o que já estava para depois identificar essas carências, esse é o maior desafio, porque você tem que ter um fator de nós vamos lhe apoiar nesse início, talvez os resultados não venham num primeiro momento, como acabaram não acontecendo, né, com o Brasil, seja na Copa do Brasil, seja na Série B, mas que agora, dentro da sua ideia, uma vitória importante contra o Cruzeiro, essa vitória contra o Náutico, o empate contra o Guarani, e aí se tem já mais um lastro e talvez mais a cara do Emerson Maria. Essa convicção a diretoria lhe deu assim, nós vamos confiar que talvez no início não dê, mas a gente vai acompanhar essa evolução gradual, professor? Olha, Gabriel, eu sou um profissional que eu trabalho em cima de projeto. Então, quando foi conversado com o presidente Ricardo, eu passei... A última coisa que nós conversamos foi questão financeira. Uhum. Eu perguntei como é que era a estrutura do Brasil. Não querendo ser arrogante aqui, eu tinha outras situações, mas que eu não poderia levar a minha comissão técnica. E eu tenho 2 profissionais muito gabaritados, que é o Alexandre Souza e o Emerson Nunes. 2 profissionais que me acompanham desde 2012. Então, foi assim com o Joinville, quando nós fomos campeões da Série B em 2014, foi assim no Fortaleza, foi assim no Vila Nova, em 2 anos consecutivos que nós, teve um ano que faltou 5 pontos para o acesso, e em 2018 faltou 3 pontos para o acesso, foi ano passado no Figueirense, quando nós fizemos uma excelente campanha, e depois todo mundo sabe o que aconteceu com o Figueirense na questão administrativa, nós tivemos que sair, Botafogo de Ribeirão Preto, onde nós fizemos uma campanha também, onde faltaram poucos pontos para o acesso, e aqui no Brasil não foi diferente. Foi colocado para o presidente as necessidades que eu precisava para fazer um bom trabalho e um plano de ações que nós tínhamos, né? Então eu não poderia chegar aqui e reformular todo o grupo. Primeiro eu teria que conhecer o plantel, o dia a dia, trabalhando. Como eu falo, eu tinha que tatear os jogadores, né? Uhum. Saber o que eles poderiam me dar. Então eu utilizei os 3 jogos do campeonato para isso, os 3 jogos do campeonato gaúcho para isso. E depois a gente foi agregando e foi acrescentando atletas. Tivemos um início de campeonato difícil, foram 4 jogos dificílimos, onde nós enfrentamos Ponte Preta, estreamos contra o Cuiabá, Ponte Preta na sequência, depois Oeste,
tivemos um jogo fora, 2 jogos fora contra CRB e Operário de Ponta Grossa, e um jogo da Copa do Brasil contra o Brusque. Então, só para você ver a dificuldade que foram esses jogos, né? Então, nisso aí a equipe foi crescendo, foi ganhando corpo, e nos 3 últimos jogos a equipe ela vem apresentando um futebol consistente, e acredito que se a gente continuar evoluindo, nós vamos conseguir fazer um grande campeonato. E em meio a esse início também, né, professor, a gente tem uma situação que para mim talvez não seja tão preponderante, mas eu acho que ela é importante, que acho que você pode falar melhor do que qualquer outra, assim, porque você está no meio, você está trabalhando nesse sentido. A gente vive, e aqui no Sul a gente tem viagens maiores do que se a gente trabalhasse, por exemplo, no centro do país, e isso acaba acarretando em menos dias de treinamentos, menos dias de atividades. Como é que você tenta fazer com que esses dias a menos que se tem, porque as viagens são muito longas e a Série B cada vez mais apresenta um jogo muito físico, um jogo onde a necessidade dos 3 pontos, a busca para classificação, para subir a Série A, ela é fundamental, e como diminuir o quanto se prejudica por ter menos dias de atividade, viagens longas, cansativas, em um ano que está cada vez mais apertado em datas? Outra ótima pergunta. E para o torcedor do Brasil e para o ouvinte ter uma ideia, por exemplo, nós vamos fazer esse próximo jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e nós vamos gastar o dia de sábado todo viajando. Nós não vamos treinar. Então nós fizemos uma programação intensa de trabalho, porque para chegar em Ribeirão Preto, ter a aclimatação. Ribeirão Preto eu trabalhei ano passado, é uma cidade que o ar é muito seco, assim como Goiânia, né? Então não adianta você chegar na véspera do jogo e já no outro dia jogar. É preciso uma aclimatação, é preciso você fazer um trabalho desintoxicante, né, na cidade do jogo. Então nós vamos amanhã... E a viagem não é descanso, né? A viagem é um período que o cara tá ali, apesar de ter, tá no avião, mas não é descanso, né, professor? Não, perfeito. E mais um dado que eu vou te passar. Desses 5 jogos, desses jogos que nós fizemos da Série B do Campeonato Brasileiro e mais o jogo da Copa do Brasil contra o Brusque, nós gastamos 5 dias Sim. viajando. Foram 5 dias viajando, né? Então, só para Ponta Grossa, onde nós fomos de ônibus, nós gastamos praticamente 12 horas de viagem, né? Então, só para o torcedor ter uma ideia. Então, isso acarreta um desgaste físico. Ainda bem que esses jogos agora estão sendo espaçados, mas depois vai começar aquela sequência que você joga terça, sexta, sábado, terça, com viagens longas, joga aqui no Sul, joga no Nordeste. Então é uma dificuldade a mais, e para isso nós contamos com 2 ótimos profissionais aqui na logística, que é o André Boanova, que é um profissional que está aqui há muito tempo, e veio também o Juliano. O Juliano é um profissional também que trabalhou comigo no Figueirense, no Figueirense e no Vila Nova. É um profissional muito gabaritado e vem ajudando aqui muito na questão de logística. Então ele tem esse contato com os pessoais com o pessoal da agência de viagem, ele consegue os melhores voos e vem facilitando bastante a nossa vida. Bom, professor, agora a gente tem aí, e bem como você falou, jogos um pouco mais espaçados, tem mais esse tempo assim de treinamento, de atividades. O Brasil joga agora só na segunda-feira contra o Botafogo, né, lá em Ribeirão. Aí tem o jogo contra o Paraná, o jogo contra o Confiança. Qual é a maior dificuldade que você tem visto assim na Série B? Porque do que a gente acompanha, o Cruzeiro tem sofrido muito, apesar de ter começado com 6 pontos a menos, o Cruzeiro ele tá sofrendo, né? Até começou com o 100%, tem sofrido. O Brasil começou sofrendo um pouco na Série B, o Juventude sofreu, mas qual é a grande dificuldade que se tem num campeonato como a Série B, assim, que é um campeonato, pelo menos ao que parece, a gente até estava comentando, um campeonato cada vez mais físico, talvez, tem viagens longas. Qual é a maior dificuldade que você vê da Série B? Não, perfeito. Olha, eu disputo essa competição desde 2012. Teve 2015 que eu joguei a Série A com o Joinville, e depois eu venho disputando por várias equipes, por Figueirense, por Avaí, por Vila Nova, Botafogo e por aí vai. O que eu vejo é que as equipes aprenderam a jogar a Série B. Então hoje os elencos são mais equilibrados, as equipes, na grande maioria, trabalham com 2 jogadores por posição. Tem o grande exemplo aí do Juventude, né? Juventude tem, em algumas posições, tem 3 jogadores por posição, né? Na meia esquerda tem o Cajá, tem o
tem o Wagner, tem o Gabriel Terra e por aí vai, né? Uhum. Então, nós aqui, no início a gente contava com um elenco muito curto, e tivemos que também adaptar a questão física dos nossos atletas. No Campeonato Gaúcho nós tínhamos um grupo um grupo titular que de 8 jogadores, né? De 11 jogadores, 8 tinham mais de 30 anos de idade. Uhum. Então era a equipe que sofria muito com a intensidade dos jogos. Então a gente diminuiu a faixa etária de idade. Hoje nós temos um jogador titular da nossa equipe, que é o Bruno Matias, por exemplo, que tem 21 anos. Nós temos outro jogador, que é o Danilo Gomes, também tem nessa faixa e por aí vai. Nós diminuímos um pouco a faixa etária de idade da nossa equipe. A gente conseguiu acrescentar atletas com intensidade e com perfil da competição, e também melhoramos muito a nossa logística de viagem. Então, eu vejo que esses são os grandes fatores. Tecnicamente, a competição é uma competição muito equilibrada. Eu acredito ainda que o Cruzeiro ele vai dar aquele salto ainda, porque é uma equipe que é um gigante do futebol. Eu acredito que daqui a pouco, quando começarem a aprender a jogar competição, eles vão dar um salto, né, dentro da tabela de classificação. Trouxeram agora o treinador, o Ney, que é um cara muito capacitado, não que o Enderson não seja, o Enderson também era um grande treinador, né? E a gente vê equipes aí como Juventude, como Paraná Clube, surpreendendo, mas nós temos de 10 a 12 equipes que eu acredito que podem brigar pelo acesso. Então, nós, humildemente, estamos trabalhando para que a gente possa ser uma equipe que surpreenda na competição. Bom, professor, para a gente encerrar, eu acho que é legal para o torcedor chavante, para a gente entender um pouco mais também, você falou do projeto junto com o presidente Ricardo, né, que já está há bastante tempo à frente do clube. Você acabou de falar de diminuir um pouco a idade da equipe para enfrentar uma competição com muitos jogos, muitas viagens e tudo mais. Como é que é esse trabalho, talvez integrado ou trabalhando para buscar jovens valores que venham a agregar, até para ajudar, e isso acaba sendo um projeto do clube para ajudar o todo, para ajudar o seu trabalho? Como é que é o seu trabalho junto com a base? Poxa, perfeito. Eu sou um profissional oriundo da base. Então, eu sou treinador de futebol desde os 23 anos e só a partir de 2012 que eu trabalho com o futebol profissional. Então, trabalhei na base de Figueirense de Avaí e participei, principalmente do Figueirense, onde eu trabalhei o maior tempo, né? Foram 10 anos. Trabalhei na formação de Felipe Luiz, que é o lateral do Flamengo hoje, jogou no Atlético de Madrid. Trabalhei na formação de Roberto Firmino, só para citar esses dois jogadores, né? E também no Avaí, na formação do Luciano, que hoje é o jogador de São Paulo. Enfim, tem dois profissionais aqui, que é o Emerson Nunes e o Alexandre, que eu falei, que também são oriundos da base. O Emerson Nunes, ele foi treinador do Sub-17 do Avaí, trabalhou na formação do Gabriel, que foi contratado agora pelo Arsenal, né? E, enfim, e outros atletas também. E o Brasil, ele contratou um profissional que é o Felipe Gil, que trabalhou muito tempo na captação do Internacional de Porto Alegre, trabalhou em categoria de base também, e é um profissional que está muito atento ao mercado. Então, o Brasil, nós conseguimos, juntamente com essa equipe de trabalho, e mais o nosso analista de desempenho aqui, o Marcos, selecionar vários jovens, né? Trouxemos jovens com baixo custo, benefício, e jogadores com fome, né? Jogadores que querem aparecer. E também valorizamos muito aqui os atletas da categoria de base do Brasil. Hoje nós contamos com 5 atletas dentro do nosso elenco profissional. E inclusive um menino já sendo procurado por vários clubes do Brasil, que é o Luiz Henrique, né? Que já fez até um gol na competição. Então, esse trabalho de base é muito importante. A gente vem conscientizando aqui o presidente vem dando o apoio necessário. E essa mescla, né, de atletas experientes, rodados, com jogadores mais jovens e com ambição de vencer na vida, eu acredito que seja uma receita muito legal para que você possa fazer uma competição equilibrada e conseguir os seus objetivos. Perfeito. Bom, professor Emerson Maria, obrigado por gentilmente ter nos atendido aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes. Mais uma vez, desejar sorte e sucesso aí nessa sequência da Série B. Tomara que o Brasil possa ter uma sequência boa aí de jogos, vitórias, que a gente possa ter mais gaúchos cada vez mais representando na elite do futebol nacional. Obrigado, professor. Grande abraço. Um grande abraço e a gente torce muito para que o futebol gaúcho continue crescendo e seja uma potência dentro do futebol nacional. Foi um prazer muito grande e estou sempre à disposição. Um abraço em todos aí, fica com Deus. Todos aí, fica com Deus. Todos aí, fica